Isso, a gente cai em certos loops, a gente compra certas versões oficiais da história que são só loops, que são só conceitos que contornam aquela época, tentando manter prisioneiro o eu humano, e poucos são os que conseguem romper os limites impostos pelo Zeitgeist, ou seja, pelo espírito de cada época. E se tem macroforças dominando aquela época, e eles querem que os seres humanos daquela época só acreditem no que eles querem que o ser humano acredite, aí ferrou. É assim mesmo. Usam mídia, usam religião, aí nós nos tornamos inocentes úteis para essas pessoas. É o famoso controle. Vamos deixar o gado aí do jeito que a gente quer e a gente comanda. É mais ou menos isso. É isso aí, né, cara? É isso. Deixa eu pegar uma pergunta aqui da galera. Vamos lá. Juscelia. E a pergunta. Vamos lá. Ju, você acha aí, Ju? Põe na tela para nós, tá lá em cima. Isso, Ju, logo depois. Isso aí. Ela pergunta aí: as posturas nobres que temos tido como afeta Javé atualmente, estamos fazendo cócegas ainda na evolução ou precisaremos de ajuda? Precisar de ajuda, minha querida irmã, eu penso que sempre iremos precisar, mas quase nunca iremos receber. De fato, estamos ainda assim fazendo cócegas na evolução. Sua expressão é deliciosa e irônica, e casam-se muito bem esses dois aspectos no que você coloca. Nós estamos fazendo cócegas na evolução exatamente porque não conseguimos produzir o nosso epigenoma. A gente está só replicando o genoma doente do Criador, que está presente em todos os corpos, e por isso todos os corpos de todas as espécies vivas da natureza padecem de tantos problemas, e todas nascem inclinadas para destruir outras espécies, para delas se servir. Então, sim, continuamos a fazer cócegas na evolução, e na hora em que esse ser chamado Javé, na ótica judaica, chamado Brahma, na ótica ariana hindu, chamado Alá, na ótica islâmica, é o mesmo ser. Na hora em que esse mesmo ser apenas condiciona os seres humanos a se submeterem a ele para então receber bênçãos, graças, e quem não se submeter é castigado. Na hora em que a ideia de Deus que as pessoas têm se resume a esse tipo de ser, que de tão estranho a gente nem acredita que possa existir alguém assim, mas infelizmente parece que existe mesmo, só que não tem nada a ver com Deus, mas são essas forças, a lei da Matrix, a turma que cria os zeitgeists, os loops, e deixa a gente ali prisioneiro, né? E qual foi a grande raiva, a grande fúria de Javé? É que Eva estragou, na época, o zeitgeist, o loop que ele criou. Eva, na verdade, essa história começa com Pandora antes, mas depois Eva, depois de Eva, outras mulheres, né? Essas figuras tomaram um tipo de beberagem que terminou abrindo a mente delas e convenceram seus companheiros a também tomar. Então, assim, esse é um outro despertar que aconteceu, um despertar psíquico da humanidade, e mesmo a humanidade tendo se libertado das travas e dos lacres que existiam nos seus genomas, né? Mas quando essa turma que quer controlar os seres humanos, Javé à frente, perdeu o controle automático sobre o genoma, que teve que lidar com os seres humanos despertos para a racionalidade, né? Eles começaram, então, a tentar condicionar o ser humano agora liberto através do medo, do terror, e conseguiram.
aquilo que Julian James, em 1976, um psicólogo, quando lançou livros dizendo sobre a mente bicameral. O que é a mente bicameral? Julian James percebeu que nós, seres humanos, temos 2 hemisférios, ou 2 câmaras, no cérebro, numa câmara incide a voz dos deuses, e na outra, apenas a gente processa racionalmente a ordem recebida, o que implica dizer que a gente só usa a racionalidade para cumprir a ordem que recebeu. Mas a gente não usa a racionalidade para despertar. A gente só usa a racionalidade para cumprir aquele primeiro impulso que move a gente. Por isso que eu falei que era muito importante a gente não se mover no primeiro impulso. Porque o primeiro impulso, segundo essa tese da mente bicameral de Julian James, e ela é real, é a chamada voz dos deuses. É alguém que, quem criou o corpo humano, criou, digo isso no mental inúmeras vezes, para dominá-lo de fora. Javé queria dominar o ser humano de fora. De repente, o ser humano, quando despertou para a racionalidade, surgiu essa mania humana de achar que o eu da gente pensa que é um eu. O cérebro da gente pensa que pensa, então termina criando um eu.